Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia. E este é o nosso último bate-papo, calma, de 2024, porque 2025 está chegando aí e nós temos muita novidade para você. Você, nossa, nem sabe as coisas que estamos preparando através do Bíblia Comentada, aqui no canal do YouTube, livros, materiais, tem muita novidade chegando por aí. Então aguarde, tá certo? Tudo isso é feito com muito carinho para você e sua família. Daqui a pouquinho eu vou anunciar um projeto que nós temos que você pode ler a sua Bíblia toda em um ano, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, fique comigo até o final que eu vou explicar para você como é que é esse método gratuito que você vai aprender como se aproximar ainda mais e ter mais conteúdo e conhecimento da palavra de Deus. E o nosso assunto hoje, bem, será que eu tenho um pedaço da cidade de Sodoma em minha casa? Parece um clickbait, mas não é. É uma possibilidade que eu vou analisar com você. Eu tenho aqui, não sei se eu mostro agora, mas daqui a pouco eu mostro. É um objeto que está aqui na minha mesa, ele está aqui. Eu estou criando suspense de propósito, para você ficar comigo mais tempo. Esse objeto que está aqui, talvez possa ser um pedaço da cidade de Sodoma. E fique tranquilo que eu estou falando isso com a mesma segurança e com a mesma responsabilidade de não fazer declaração sensacionalista. É um estudo acadêmico que está acontecendo e nesse momento estão sendo feitas escavações na Jordânia. Eu vou mostrar essas escavações para você e porque talvez um pedaço da cidade de Sodoma tenha vindo parar aqui na minha casa. Então fique comigo até o final e você vai entender toda essa trajetória, quais são as evidências, quais são os pontos concordantes, discordantes, os pontos mais fortes dessa hipótese, os mais fracos. Você vai compreender comigo daqui a pouquinho, tá certo? Uma outra coisa que eu quero pedir, se você aprecia as coisas que a gente coloca aqui no YouTube, então não deixe de se inscrever no canal. Isso é muito importante para a recomendação do vídeo. Se inscreva, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, também deixe um comentário, isso é muito bem-vindo, tá certo? E uma coisa importante também, quando você colocar o seu comentário, coloque de onde você está comentando. Se você está falando do Brasil, se está falando do exterior, se está falando de outro país, de outro estado, se tem gente de Minas Gerais, meu estado, isso é muito importante. Eu quero saber também de onde você está conversando comigo, tá bom? Vamos lá. Eu quero colocar já o PowerPoint para vocês, para já começar a falar um pouquinho desse provável local de Sodoma e Gomorra. Vamos aqui então, adicionar ao palco, está aqui. Deixa-me mudar só a forma aqui. Opa, perdão, acho que aqui fica melhor. Pronto. Tal el-Haman é uma localidade que fica na Jordânia atual. E eu quero mostrar para vocês, uma vez que eu visitei esse local, e ali ele é um dos candidatos a ser a localização original da cidade de Sodoma. Eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho para vocês. Na verdade, esse é um mapa do Mar Morto que você está vendo aí. Jerusalém está em cima, Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, Massada, onde tem uma história fantástica de judeus que acabaram morrendo ali para não se entregarem a Roma, na época de Eleazar Ben Yair. E do outro lado, você tem a Península do Lissan, que é o Vale do Lissan, onde, de acordo com alguns autores, estariam as cidades que foram destruídas pela ira de Deus. Dentre elas, a cidade de Bab-edrá, que, de acordo com Brian Wood, seria a cidade de Sodoma, os restos arqueológicos de Numeira, que seriam a cidade de Gomorra, e outras cidades ali. O que leva alguns a pensarem que estas poderiam ser as cidades de Sodoma e Gomorra? Eu não vou agora deixar todos os detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu quero me concentrar em Tal al-Haman. Mas essas duas cidades, Bab-edrá e Numeira, elas têm alguns indícios interessantes de um fogo, um incêndio que destruiu essas cidades. E ao que tudo indica, esse fogo veio do céu. Porque você sabe, quando o fogo está queimando, geralmente ele começa a subir. Tanto é que se você estiver num edifício de 10 andares e começar um incêndio no 8º andar e você está no 5º, dificilmente você vai pegar fogo. Você vai ter que deixar o seu apartamento por causa de um risco de desmoronamento, mas não de incêndio, porque a tendência do fogo sempre é subir.
Então, se o fogo começou no 8º andar, certamente ele vai se espalhar para o 9º, para o 10º, ele não vai descer para o 7º, o 6º, porque o fogo sempre sobe. Contudo, quando eles viram os restos de queimados, especialmente da cidade de Babedrá, que foi mais explorada, o fogo está descendo. É como se fosse alguma coisa do céu, uma chuva de fogo que caiu e foi consumindo de cima para baixo. E existe toda uma questão até de mistério, que fogo é esse que destruiu a cidade do alto a baixo? Então, vários autores trabalharam com a hipótese, entre eles Brian Wood, que a cidade de Babedrá poderia ser a cidade de Sodoma. É uma hipótese muito interessante, eu mesmo já a apresentei em programas de televisão, em palestras, mas não é uma hipótese que está longe de qualquer questionamento. Então, vou mostrar para você um deles aqui, olha. De acordo com o Dr. David Graves, que é da Universidade Aberdeen, ele observa que Babedrá e Numeira foram destruídas com um intervalo de 250 anos de diferença uma da outra. Isto é um indício contrário à ideia de Babedrá e Numeira poderem ser as cidades de Sodoma e Gomorra, porque a destruição de uma e de outra está com um hiato de 250 anos entre elas, ou seja, quando Babedrá foi destruída, Numeira já havia sido destruída 250 anos antes. Um outro problema com relação à candidatura de Babedrá e Numeira para serem as cidades de Sodoma e Gomorra é que tudo indica, pelos levantamentos arqueológicos, que elas foram destruídas muito antes do período do Bronze Médio. Elas foram destruídas por volta de 2200 a.C., 2250 a.C., muito antes até mesmo de Abraão nascer. Isso dificulta colocá-las como sendo a cidade de Sodoma e Gomorra, porque essas foram destruídas numa época em que Abraão pôde testemunhar a destruição das cidades. O problema maior que nós temos com esses elementos que eu vou apresentar, e para Tal al-Haman, que é outra candidata forte, é a cronologia. A cronologia não bate com a cronologia bíblica. Já estou adiantando para vocês aqui qual que é o ponto mais delicado com relação a essas candidatas a serem Sodoma, Gomorra ou alguma das cidades do Vale do Liçã que foram destruídas. Agora, veja bem, em que pese a dificuldade cronológica, o que nós temos aqui é um claro evento histórico que coincide com a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. São cidades que foram destruídas por uma violenta carga de fogo que desceu do céu. Isto é comum em todas as candidatas a Sodoma e Gomorra, tá certo? O problema é a data. Mas em arqueologia, muitas vezes, datas também são corrigidas. Nós temos um problema com relação à data, em relação à cidade de Jericó, que as muralhas caíram de dentro para fora, a cidade foi destruída por um incêndio, não foi saqueada, exatamente como a Bíblia fala, mas a data que Kathleen Kenyon propôs para a destruição de Jericó não bate com a data de Josué. Eu já publiquei um artigo mostrando evidências que a Kathleen Kenyon pode estar errada na datação dela. Brian Wood também. Então, há datações em arqueologia que são corrigidas, refinadas, mas, por enquanto, em relação a Babedrá, Numeira ou Tal el-Haman, nós não temos ainda uma explicação que consiga conciliar a destruição dessas cidades com a cronologia bíblica. Então, já estou apresentando que tem esse problema aí. Esse é o Dr. Stephen Collins, que está escavando a cidade de Tal el-Haman. Eu estive com ele ali, simpaticíssimo, me convidou para escavar com ele. Infelizmente não foi possível, porque nós temos um projeto arqueológico em Israel, ele está escavando na Jordânia. Mas foi muito simpático, me explicou todo o sítio, eu gravei ali, eu só lamento que as fotos que eu tinha no celular e os vídeos, por alguma razão, desapareceram. Eu tenho essa foto com ele e mais alguns pedaços de vídeo que eu publiquei na História do Povo de Deus e também, acho que nesse canal aqui no passado. Mas hoje eu vou dar mais detalhes para vocês com algumas imagens fotográficas. Este é o sítio arqueológico de Tal al-Haman, onde o Dr. Collins está escavando. E é essa montanha de terra que você está vendo aí, que ele acredita firmemente, ele é arqueólogo, ser a cidade de Sodoma. Uma outra foto do mesmo sítio arqueológico, de outro ângulo, para que você possa ver. É um sítio grande, eles estão escavando há mais de 8 anos esse sítio arqueológico. E aqui você tem um desenho artístico de como provavelmente seria Tal al-Haman quando ela estava no seu auge.
havia a cidade alta, que você pode ver no canto superior da imagem, e a cidade baixa. Então, como a gente tem realmente em grandes centros urbanos do passado. Aqui eu tenho um mapa tirado a partir de uma fotografia de satélite do Google Earth. Você tem Tal al-Haman, está lá em cima. Abaixo você tem Dead Sea, que seria o Mar Morto. Então, ele está ao norte do Mar Morto e ao lado leste do Rio Jordão, onde hoje fica a Jordânia. Então, você tem aqui Jordan, que seria a Jordânia, a Arábia Saudita está embaixo, Israel está do outro lado e o Egito, a Península do Sinai, está do outro lado. Então, Tal al-Haman, repetindo, está ao norte do Mar Morto, um pouco ao sul de Jericó e ao lado leste do Rio Jordão. E durante o período de hegemonia de Tal al-Haman na região, acredita-se que naquela área toda havia pelo menos 50 mil pessoas vivendo ali naquela área do Vale do Jordão. E especialmente 50 mil pessoas em 3 cidades: Tal al-Haman, que segundo Collins poderia ser Sodoma, Jericó e Tel Nimrim, sendo que Tal al-Haman, aí está Tel, porque eu vou explicar isso para vocês. Em árabe se diz Tal, em hebraico se diz Tel. Mas não se preocupe com isso aí. Tal al-Haman seria das 3 cidades a maior. E ela foi destruída instantaneamente por volta de 1650 a.C. e só foi reocupada cerca de 200 anos depois, no período do Ferro, por volta de 1250. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso com vocês. Agora, por que Collins acredita que Tal al-Haman poderia ser a cidade de Sodoma? Em primeiro lugar, a palavra hebraica kikar. Essa palavra aparece várias vezes na Bíblia com o sentido de círculo, círculo ou planície. Eu quero ler para vocês aqui uma passagem de Gênesis capítulo 13, versículo 10. Gênesis capítulo 13, versículo 10, onde fala que Ló escolheu as campinas do Jordão para morar. Aqui diz assim: quando ele separou de Abrão, você conhece essa história, senão eu vou recapitular para você. Abraão, que na época estava com seu rebanho juntamente com Ló, eles estavam juntos e começou a ter uma briga entre os pastores de Ló, sobrinho de Abraão, e os pastores de Abraão, por pastagem. Então, Abraão falou: olha, não é bom a gente ficar brigando assim, faz assim, olha, você pode separar de mim se você quiser, Ló queria separar. Escolha onde você quiser ir. Se você escolheu o norte, eu vou para o sul. Se você escolheu o leste, eu vou para o oeste. Assim, eu te dou a preferência a escolher o melhor lugar. E a Bíblia fala que Ló ergueu os olhos e cobiçou as campinas do Jordão. Na Bíblia diz assim, olha, Gênesis capítulo 13, versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão. E era toda bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim se separaram um do outro. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando a sua tenda até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui 2 vezes aparece a expressão Campina do Jordão, que Ló vê a Campina do Jordão e vai armando a sua tenda na Campina do Jordão. Essa palavra Campina do Jordão em hebraico é Kikar Yarden. Kikar Yarden. Kikar, que é aqui na minha Bíblia de Almeida atualizada e corrigida, Nova Almeida atualizada, eles traduziram como Campina, em hebraico, significa uma planície em forma de círculo, um círculo plano. Esse é o sentido de Kikar, um círculo plano. Então, é um círculo plano no Jordão. Aí que vem uma das principais argumentações de Collins. Por quê? Veja bem, eu já mostrei para você que ele ia armando a tenda dele pela campina do Jordão, pela planície. Kikar, se é um círculo plano,
Então não pode ser ao sul, onde estão as cidades de Numeira e Babedrá, porque é um círculo no Jordão. E se você olhar esse mapa aí, está escrito Kikar, em hebraico, um círculo, e você tem no meio dele o Rio Jordão. O Rio Jordão vai passando e ele deságua no Mar Morto, tá bem? Dead Sea. E aí você tem justamente acima, você vai achar a cidade de Tal al-Haman, no cantinho lá, e tá Sodoma, e Sodoma está com uma interrogação. E outras cidades que Collins atribui a possibilidade de serem as cidades do Vale do Liçã. Agora, se a gente descesse esse mapa, vocês vão ver que Babedrá está bem ao sul, fora dessa planície, desse círculo do Jordão. Babedrá e Numeira estão bem ao sul, você está vendo aí. Aqui eu coloquei os dois mapas para você ter uma noção, entendendo que o mapa que tem o círculo seria a parte norte e o outro mapa seria a parte sul. Se você emendar os dois mapas, você vai ter todo o desenho do Mar Morto, desde o seu começo até onde está a cidade de Numeira e Babedrá, e lá em cima o Kikar do Jordão. Então, a ideia do Collins, do Stephen Collins, é o seguinte: se Ló foi armando as tendas dele para o Oriente, a partir da planície do Jordão, então não faz sentido que Sodoma fosse uma cidade ao sul, porque estaria muito longe. Agora, se você pega Kikar do Jordão, Kikar Yarden, ou, como diz aqui, as Campinas do Jordão, e olhar Tel al-Haman, faz mais sentido. Porque aqui você vê Betel e Ai, que são duas cidades que estavam próximas de onde Abraão separa com Ló, e diz que Ló vai armando a tenda dele para o oriente ou para o leste. Se você olhar o oriente ou leste, ele vai justamente para a direção de Tal al-Haman, que ainda está dentro da planície do Rio Jordão. E detalhe, essa planície, essa campina do Jordão, em forma de círculo, ela é a parte mais irrigada da área. Numeira e Babedrá estão numa parte mais desértica. Então não faz sentido a descrição do Gênesis, eu vou ler de novo para vocês, que diz, Gênesis 13, verso 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para lá. E um pouquinho antes, no verso 10, Ló ergueu os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, ou seja, tinha água ali, como o jardim do Senhor. E aqui você tem realmente vários veios d'água que saem do Rio Jordão, o Rio Jordão está aí no meio, e então essa área está mais de acordo com o que está em Gênesis capítulo 13 do que a área de Babedrá e Numeira. Esse é um argumento forte, a meu ver. Já falei com vocês então da localização, que ele foi armando a sua tenda até chegar ali. E aqui nós temos um outro detalhe. Esta seta verde, aí em cima, onde está iniciando a seta verde para um lado e para o outro, estão vendo aí? Essa parte onde ficava a cidade de Betel e provavelmente Ai, onde Abraão e Ló se separaram. Aí você vê, se Ló fosse para a área de Babedrá e Numeira, ele teria que descer para o sul. Por isso que a seta verde está descendo. Mas a Bíblia fala que ele foi armando as suas tendas para o leste. Então faz mais sentido que ele tomou a seta no sentido que está acima. Você vê que há duas setas verdes, uma apontando para baixo, para o sul, e outra apontando para o leste. E quando você aponta para o leste, você vai cair justamente na cidade de Tal al-Haman. E você está dentro do Kikar do Jordão, da planície ali do Jordão. Então não faz sentido que Ló viesse para a cidade de Babedrá ou para a cidade de Numeira. Faz mais sentido que ele fosse para leste. Outro detalhe, aí você está vendo os carvalhais de Manre, onde Abraão estava. Eu apontei com uma seta azul Manre para ficar mais fácil você achar no mapa aí. Por que eu apontei os carvalhais de Manre? Eu vou ler para vocês na Bíblia aqui, vocês vão acompanhar comigo. Gênesis capítulo 18, versículo 1 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, que eu acabei de mostrar no mapa para vocês, tá certo? E quando Abraão estava ali, a Bíblia diz: Abraão levantou os olhos e viu, e eis 3 homens que estavam em pé diante deles.
Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com seu servo. Para resumir o texto bíblico, Abraão recebeu 3 anjos, ou melhor, 2 anjos e o Senhor em forma angélica que aparece para ele. 90% dos comentaristas bíblicos das mais diferentes confissões religiosas acreditam nisso. Católicos, protestantes, adventistas, que dos 3 forasteiros que foram visitar Abraão, na verdade, 2 eram anjos e um era o próprio Senhor que estava com ele, ou em forma angélica ou em forma humana. Quer dizer que ele viu 3 homens, então eram 3 anjos, mas pareciam em forma humana. E eles comem ali, anunciam para Abraão que Sara terá um filho, Sara ri em virtude disso, ela ri. E aí o verso 16 diz: Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para a cidade de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Só que no final das contas, o que aconteceu? 2 daqueles homens foram para a cidade de Sodoma para alertar Ló do que haveria de acontecer, e o terceiro ficou com Abraão. Aí que esse terceiro se revela como sendo o próprio Senhor. Abraão se prostra diante dele e fala: Senhor, o Senhor vai mesmo destruir Sodoma? E esse terceiro forasteiro, que, como eu disse, era o Senhor em forma humana, ele diz para Abraão: Abraão, eu vou destruir a cidade. Aí Abraão tem um longo diálogo: olha, por favor, se tiver 10 justos na cidade, o senhor pouparia a cidade pelos 10? Deus fala: sim, se houver 10, eu poupo. Aí Abraão: Senhor, não fique chateado eu perguntar mais uma vez, não. Se houver apenas tantos, o senhor pouparia a cidade? Pouparia, Abraão. E enquanto Abraão está tendo esse diálogo com Deus numa forma humana, os outros 2 anjos se apressam a seguir até a cidade de Sodoma. Eu vou mostrar de novo o mapa para vocês, olha. Essa linha laranjada mostra a direção que os outros 2 tomaram. Se Sodoma for a região de Tal Alamã, eu coloquei Tal Alamã na seta aí, olha, um pouco abaixo de Jericó. Então eles correm até ali e tentam tirar a família de Ló da cidade antes que ela é destruída. E eu vou ler para você uma outra coisa interessante com base nesse mapa. Quando você vai para Gênesis, capítulo 19, versículo 21, fala da destruição da cidade e diz que aqueles homens saíram dali com Ló, e Ló fugiu, ele e suas 2 filhas, para as montanhas adjacentes. E é curioso que depois Ló vai ter nessas montanhas relação sexual com suas 2 filhas. E aí vão surgir 2 povos, e esses povos vão ser ímpios também. Esses povos com os quais Ló vai ter relação sexual com sua filha, que são frutos de um incesto, serão justamente os de Amon e Moabe, que serão inimigos de Israel. E é interessante que Amon e Moabe, eles se formam justamente aí onde está essa seta, que é pouco depois da cidade de Tal Alamã. Então, mais uma evidência que Tal Alamã tem mais chance de ser Sodoma do que a cidade Numeira e Babedrá que eu mostrei para vocês antes. E mais um detalhe, aqui em Gênesis capítulo 19, verso 22 diz: Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Onde? Em Manre. Olha aí no mapa. Tá vendo Manre no pé da seta? Manre? Ok. Abraão estava aí. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da cidade subia fumaça como se fosse a fumaça de uma fornalha. Se Talalamã for realmente Sodoma, qualquer destruição que se tenha dela e a fumaça sobe, é visível do lado de cá de Manre, porque Manre está no alto de uma montanha e você olhando lá embaixo é um vale. Então fica mais fácil realmente daqui de Manre, é possível ver do outro lado a fumaça subindo. Isso já seria um pouco mais difícil se Sodoma for Numeira ou Babedrá. Não impossível. Também você poderia ver a fumaça de Numeira ou Babedrá. Porém, considerando a geografia, Tal al-Haman chamaria mais a atenção de Abraão, uma fumaça que subisse daquele lugar, eventualmente, não é? Aqui é outro mapa da mesma região.
E alguns autores pegam o seguinte, olha, Gênesis capítulo 14, verso 10, fala da batalha dos reis. Esse argumento é dado também. Eu vou mostrar para vocês aqui. Gênesis 14, versículo 10. Quando fala da batalha dos reis, que envolveu a batalha contra os reis de Sodoma e Gomorra, diz assim. Deixa eu ler para vocês. Ora, o vale do Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para um monte. Aí muitos pegam esse detalhe e falam, veja, o vale de Sidim estava cheio de betume. Ora, cheio de betume. E não há betume ali na região de Tal al-Haman, mas há betume na região de Babedrá. Então, é mais fácil dizer que Sodoma seria Babedrá e não Tal al-Haman. Só que o argumento de Collins, que para mim faz sentido, é que aqui na descrição da batalha, o Gênesis não está localizando onde ficava Sodoma e Gomorra, mas apenas onde houve a batalha envolvendo os reis de Sodoma e Gomorra. Então aqui não significa que Sodoma e Gomorra ficavam no Vale do Sidim, onde tinha poços de betume. Significa apenas que a batalha se estendeu para ali, que eles correram para aquela região e acabaram ficando atolados. Porque veja bem o que a Bíblia diz, olha. Ora, o Vale do Sidim estava cheio de poços de betume. Quando os reis de Sodoma fugiram, tá certo? Os reis de Sodoma fugiram. Então significa que eles fugiram e ao passar por aquele vale, acabaram atolando no betume. E não que a cidade de Sodoma ficasse justamente naquela região, tá bom? Continuando, mesmo lá em Tal al-Haman, foram encontrados alguns restos de betume em vários pedaços de cerâmica. Então, betume por betume, embora não haja poços de betume na área de Tal al-Haman, mas você tem betume ali no meio das cerâmicas que foram encontradas. Essa foto mostra algumas cerâmicas escavadas em Tal al-Haman, e a parte de baixo mostra um grande extrato de destruição e abandono da cidade. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Quando o Dr. Collins começou a escavar Tal al-Haman, ele começou pelo palácio. Estão vendo aí que está escrito Palace? Ali tem um palácio, mais abaixo um templo, e lá na frente você tem Dead Sea, o Mar Morto, onde ele começa. Então nós estamos olhando aqui a cidade de Tal al-Haman, ou sítio arqueológico, a partir do norte. Acredita-se que a cidade tinha em torno de 8.000 habitantes, e ela cobria 34 hectares, e seria de 8 a 10 vezes maior do que a cidade de Jerusalém e do que a cidade vizinha Jericó. Então, era a cidade mais impressionante do sul do Levante. Então, era uma cidade realmente muito grande, como eu falei, ela tinha pelo menos 34 hectares. Aqui você tem toda a parte do sítio arqueológico, era a cidade mais proeminente. Inclusive, ao escavar o palácio, assim seria o palácio que Collins escavou, isso evidentemente antes da destruição, e como ele está hoje, ele encontrou vários elementos ali que deram a entender que aquele palácio era também um entreposto de todas as estradas que passavam pela região, ou seja, a cidade de Tal al-Haman, ali que fica no norte do rio, perdão, do Mar Morto, no sul do Levante, essa cidade, ela era a principal metrópole de toda a região do Kikar e Arden, de toda a região da planície do Jordão. Então, era a maior cidade que havia, a mais importante, a mais proeminente. Isso aqui é muito interessante de ser anotado. Agora, o que perceberam é que havia indícios do bronze antigo, depois bronze médio, e aí a cidade foi destruída. Eu vou explicar isso para você. Para ficar bem didático, para quem não entende de arqueologia, eu vou explicar de uma maneira que você vai entender. Eu tenho vários livros aqui. Eu já dei essa ilustração em outros vídeos, e pode ser que você tenha visto. E não há nenhum pecado em repeti-la aqui. Mas considerando que alguns talvez estão entrando no canal pela primeira vez, estão conhecendo o meu trabalho agora de arqueologia pela primeira vez, então é bom explicar. Na arqueologia, as coisas funcionam assim. Imagina que esse livro aqui, tá certo? Fosse uma cidade.
A cidade existe com praças, casas, ruas, muros, mas essa cidade é destruída por ação do tempo, terremoto, guerra, por qualquer evento. Ela é destruída. Quando ela é destruída, as pessoas não chegavam com um trator e empurravam a cidade para construir uma nova. O que, que eles faziam muitas vezes? Eles aproveitavam tudo que foi destruído, concretavam aquilo ali, concretavam, não, perdão, batiam aquilo ali, firmavam aquilo, concretavam, de onde que eu tirei isso? Eles batiam aquilo no chão e construíam uma outra cidade por cima, tá certo? Eles construíam uma outra cidade por cima. Pá. Aí essa parte escura aqui representa a nova cidade que foi construída. Aí vinha a mesma repetição, guerra, terremoto, abandono, qualquer coisa. Aí o pessoal vinha e construía uma outra cidade por cima. Tá bem? Eu coloquei livros de cores diferentes para ficar bem fácil de você entender. Com o tempo, isso vai formando uma elevação, que a gente chama em arqueologia de tel. Tel, em hebraico, significa colina. Em árabe, você fala tal. Então, tel, em hebraico, tal, em árabe. Então, quando você vai escavando essa colina artificial, você vai descobrindo que há camadas de construções mais antigas, sendo que as mais antigas estão embaixo e as mais recentes estão em cima. E a gente usa vários elementos para saber que período é esse aqui, a cerâmica, o carbono 14. Então, eu sei que se esse pessoal aqui viveu no período do Bronze Médio, os que vieram antes viveram no período do Bronze Antigo. Os que vieram aqui viveram no período do Bronze Recente. Tá certo? Agora, tem uma forma também que às vezes nós percebemos no extrato arqueológico, que é o abandono da cidade. Acontece assim. Vamos supor que aqui é o período posterior, tá bom? Eu tenho esses dois períodos aqui na cidade. Só que às vezes acontece, eu vou ilustrar com esse caderno aqui, ó. Tá bom? Que você tem um acúmulo de material aqui muito grande, mas sem nenhum vestígio de cerâmica, nem de construção, nem de alicerce, só um acúmulo de material. E depois desse grande acúmulo de material, eu venho um outro período aqui. Aí o que acontece? A datação da cerâmica encontrada nesse extrato aqui mostrou que era cerâmica do período do Bronze Antigo. Aqui que era do Bronze Médio. Aqui não encontra cerâmica nenhuma, só um acúmulo de terra, 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 terra. E aqui eu encontro cerâmica do bronze, do período do ferro. Pela estratigrafia, eu teria o bronze antigo, bronze médio, bronze recente e depois o período do ferro. Só que eu tenho o bronze antigo, o bronze médio, não tenho nenhum indício e depois vem cerâmica do ferro. Então, o que a gente deduz? Que essa parte aqui significa uma época coincidente com o período do Bronze Recente, em que a cidade estava completamente desabitada, destruída, abandonada. E ela só veio a se reerguer no período do Ferro. A explicação ficou didática? Ficou clara para você? Se ficou, deixe aí nos comentários. Eu quero saber se a minha explicação está sendo clara o bastante para quem não é da área poder entender. Pois bem, quando foram escavando Tal al-Haman, perceberam que o período do Bronze Recente, ou do Late Bronze Age, como eles chamam, o último período do bronze, a cidade ficou abandonada. E ela ficou assim até aparecer um novo extrato com cerâmicas, que datava por volta de 1250, não, perdão, 1150 a.C., exatamente 1100 a.C., ali na metade do período do Ferro. O Ferro começa em 1200 a.C. Então, hoje a gente sabe que a cidade de Tal al-Haman, ela foi destruída por volta de 1650 a.C. e ficou por 200 ou 250 anos desabitada. Tá bom? Vamos aqui a mais uma imagem. Aqui eu tenho o bronze médio, aqui está o Late Bronze Age, que é o bronze recente. Tá bom? Então, você tem aqui o bronze médio, o bronze recente, só que aqui você não tem nenhuma, acima do bronze recente aqui, você não tem nenhuma, como é que fala? Cerâmica, você não tem arquitetura, você não tem nada.
Essa parte que equivaleria ao bronze recente, ela está completamente vazia. Então, a cidade ela foi destruída por volta de 1650. Você está vendo aí que tem uma linha pontilhada? E você consegue perceber que essa linha pontilhada está com a camada escura, preta, de cinza? Pois é, esse acúmulo todo aí é um acúmulo de cinza. A cidade foi destruída nesse período e não foi habitada novamente até no período do Ferro. Então, o que causaria a destruição da cidade? Aí, de novo, você tem em cima como se fosse um anel de destruição escuro, tá vendo? Olha, isso é cinza. Isso aí mostra exatamente o período em que a cidade foi destruída. Se eu pegar os livros aqui que eu usei como ilustração, é como se aqui você tivesse uma grande camada de cinza, mostrando que a cidade foi destruída no final desse período aqui, início desse, e só vai ser reabitada 250 anos depois. Isso é o que descobriram ali, tá certo? Ou, perdão, corrigindo, 600 anos. Eu falei 250 anos depois, eu corrigi, ela ficou 600 anos abandonada. Ela só foi ser reabitada no período do Ferro, porque realmente, se ela foi destruída por volta de 650 a.C., 1650, e só foi reabitada por volta de 1150, então foram 600 anos de ato aí em que a cidade ficou abandonada. Então, esse período aqui equivale a aproximadamente 600 anos que a cidade ficou desabitada. Então, corrigindo aqui, eu tive um ato falho, porque 1200 a.C. é a época do período do Ferro, acabei falando 200 anos. Mais indícios de destruição. Aqui nós temos alguns esqueletos humanos que foram encontrados na cidade, que demonstram que ela foi destruída por fogo. Esses esqueletos, eles estão todos com marca de queimadura e também fratura. Parece que eles foram queimados e soterrados ao mesmo tempo, tá bem? Há vários esqueletos que foram encontrados ali. E o que mais? O pessoal descobriu que a queima da cidade foi altíssima, porque os cacos de cerâmica foram derretidos, havia bolhas no meio da argila, tijolos, ferro, titânio, muitos elementos materiais. Os cacos de cerâmica tinham características magnéticas persistentes, que ajuda até na datação. E os cientistas usaram, inclusive, espectrometria de raio-x e difração de elétrons, microscopia eletrônica e calorimetria, que é quando você faz a medição de qual foi a intensidade do desastre. E só para você ter uma noção, calcula-se que o fogo que queimou a cidade de Babedrá foi acima de 2.200 graus Celsius, ou 3.000 graus Fahrenheit. Se eu estiver falando em Fahrenheit, 3.000. Se eu estou falando em graus Celsius, a cidade foi destruída, a cidade de Tal al-Haman, a uma temperatura de pelo menos 2.200 graus Celsius, tá bem? E aqui tem mais camada de cinza, tá vendo aqui, olha, pegou um pouquinho da camada de cinza para vocês verem, lembrando que por 600 anos a cidade ficou abandonada. Então, arqueologicamente falando, o que nós sabemos? A cidade foi destruída de supetão, com desmoronamento, com queima, uma queima elevadíssima, que inclusive chegou a derreter vários metais. Olha a bolha, essas bolhas que vocês estão vendo aí em alguns metais, é que o metal derreteu, tá certo? E como se fosse realmente algo que você coloca no fogo e começa a subir oxigênio e faz aquelas bolhas que depois ficam presas ali. Houve a produção de quartzo, isso aqui chama bastante atenção, o quartzo chocado. O quartzo chocado precisava de uma pressão de 5 bilhões de pascais. Isso dá uma média de 329 mil quilos por 0,0064 metro quadrado para ser chocado. Ou seja, para produzir o quartzo, tem que ser um choque assim muito forte. Então, o evento deve ter sido de 2.000, como eu falei com vocês, 230 graus centígrados ali. Aqui estão as fotos microscópicas que foram tomadas dos artefatos ali para mostrar a violência do impacto. O impacto ali que causou aquela destruição com fogo, ele foi tão forte que ele, inclusive, produziu camadas de sal naquela região, que o sal também como minério,
ele também é fruto de alguma coisa que acontece em termos químicos. Aí me chamou a atenção também que do lado de fora da cidade de Babedra você tem várias pedras queimadas. Essa foto ela não está muito boa. Eu tinha feito vídeos, mas sumiu do meu celular. Eu fiquei frustrado com isso, confesso para vocês. Mas se você achar um vídeo que eu gravei ali, pelo menos um pedacinho, eu acho que dá para mostrar. E aqui você tem algumas setas azuis que eu coloquei, mostrando esses pontos pretos aí, são pedras que ficaram realmente totalmente carbonizadas. A rocha derreteu. Aqui uma outra foto que mostra também a rocha derretida ali no entorno da cidade de Tal Alaman. Lá no fundo você tem o sítio arqueológico e aqui você tem uma parte mais escura. E o que eu tenho aqui agora eu posso mostrar para você, por isso que eu falei que não era clickbait, é um pedaço dessa rocha que eu trouxe lá. Eu tinha trazido mais pedaços, eu tenho até que ver onde é que está guardado aí, mas esse aqui dá para ter uma noção. Um geólogo poderia explicar isso muito melhor do que eu, tá bom? Eu vou explicar como leigo em geologia, mas há estudos geológicos sobre isso. Aqui você tem um tipo de rocha e aqui você tem outro tipo de rocha. Você está vendo aqui as rochas misturando? Essa rocha de cima, ela derreteu, ela virou um magma, ela entrou em combustão, ela derreteu e mesclou, melt, que fala em inglês, ela mesclou com a rocha de baixo. Então, é como se você pegasse agora alguns objetos de plástico e outros de outros tipos de acrílico e plástico e colocasse numa temperatura elevadíssima, o plástico vai começar a derreter junto com o acrílico e eles vão ficar ali. A gente fala em Minas engrunhados, eu sei que essa palavra é horrorosa, mas é a expressão que nós temos aqui. Elas vão ficar ali amalgamadas uma na outra, sabe? E aqui eu tenho a rocha que foi derretida, então essa rocha foi derretida, ficou líquida e começou a misturar com a rocha de baixo. E para produzir isso aqui, tem que ter uma pressão elevadíssima. Um vulcão, por exemplo. Ou realmente algo que tem uma pressão como aquela que eu falei para formar o quartzo, que encontram nessas rochas, o quartzo chocado, ou também um fogo acima de 2.000 graus Celsius. Tá certo? 2.000 graus Celsius. É muita pressão. E não é só o fogo, é o fogo com a pressão que tem que vir para produzir esse fenômeno. Isso aqui eu trouxe de Tal al-Haman. E toda a área está desse jeito, sabe? São quilômetros e quilômetros de devastação. Então a pergunta que se faz é o seguinte, deixa eu me colocar aqui para vocês. O que causou essa devastação? Aqui eu tenho uma outra imagem que mostra que a devastação foi uma onda de calor que veio num sentido único. Olha a seta mostrando aí. Toda destruição também, ela é demonstrada que ela aconteceu não apenas pontual, ela veio varrendo toda a região e produzindo inclusive um fogo também descendente, um fogo que veio do alto, assim como em Babedra. Isso chama atenção. Então, foi um calor, um choque de calor que veio de cima para baixo e nessa direção aqui que você está vendo. É uma direção que vem realmente do oeste para o leste. Inclusive aqui nós temos algumas cerâmicas que foram encontradas e uma coisa que chamou a atenção também do Dr. Collins é que a forma como as cerâmicas estão quebradas demonstra que a onda de ar que veio, o deslocamento de ar, ele veio num direcionamento único. Tanto é que as cerâmicas foram quebradas, eu tenho o copo aqui, é como se o copo fosse quebrado assim e todo mais fosse deitado assim. Então, tudo que foi quebrado e foi acumulado foi na mesma direção. Isso chama atenção. Então, não é meramente um terremoto, porque um terremoto, por mais que ele faça as coisas caírem para a mesma direção, às vezes elas não caem de maneira uniforme. Então, não pode ser um terremoto. Não há presença de vulcão na região ali. Embora a Tal al-Haman está na falha sísmica que você tem ali a falha siríaca, que você tem ali uma falha geológica, mas não é um terremoto, não produziria isso. Não é um evento de terremoto, é um cataclismo, mas não é de terremoto nem de vulcão. Veja outras imagens também, como é que a sequência
da destruição é uniforme. Então, levantaram a hipótese de vulcanismo, mas não bate, guerra também não bate, incêndio florestal não bate. Então, a explicação mais provável que foi dada é uma explosão cósmica, onde um cometa ou meteoro bate na Terra em alta velocidade, explode e o ar explode no ar e cria uma poderosa onda de choque na superfície da Terra. Os edifícios de Tal al-Haman foram completamente achatados e cravados no chão. Isso foi muito semelhante ao que aconteceu na cidade de Tunguska. Tunguska, na Rússia, foi uma região que, em 1908, teve um meteoro que bateu ali, explodiu. E é interessante que, quando eles fizeram uma análise do resultado do que aconteceu justamente na Rússia, em 1908, é muito semelhante ao que foi encontrado ali em Tal al-Haman. Mas parece que Tal al-Haman foi mais poderoso ainda. Agora, uma coisa curiosa. Se foi um meteoro que bateu ali, onde está a cratera? Esse é que é o problema. Se um meteoro destruiu a cidade de Tal al-Haman, ele deveria deixar uma cratera no chão, como esta, deixa eu ver, como esta cratera aqui, olha, no Arizona. Tá vendo? Olha, isso aqui foi um meteoro que bateu e deixou a cratera. Mas em Tal al-Haman não há cratera nenhuma. Porém, todos os indícios seriam de um impacto de meteoro. Então, acredita-se, por exemplo, que a força do deslocamento do ar decai com a distância. Então, do ponto mais próximo da explosão, a velocidade do vento foi acima de 1.200 quilômetros por hora e depois ele foi caindo. Acredita-se também que a energia liberada no impacto do meteoro, eu sei que é uma diferença entre meteoro e meteorito. Depois eu vou explicar isso para vocês, tá? Para não confundir. Aí está falando de Tunguska. No caso de Tunguska, a energia liberada ali foi da ordem de 10 a 15 megatons. Tá certo? Isso é muito maior do que a bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima, e a destruição cobriu uma área de aproximadamente 2.000 quilômetros quadrados. Então, fazendo uma comparação com Tal al-Haman, acredita-se que em Tal al-Haman teve um epicentro, um raio de 1 a 2 quilômetros, e os choques de ar mataram instantaneamente as pessoas. A zona de destruição severa se estendeu por pelo menos 5 quilômetros, com estruturas frágeis, e danos moderados a partir de 10 a 20 quilômetros. Mas e a cratera, que não existe? Aí, a hipótese que foi levantada por alguns foi o seguinte: provavelmente não houve cratera porque esse meteoro explodiu no ar. Então, eles acreditam que a mais ou menos 10 quilômetros da superfície de Tal al-Haman, o meteoro explodiu. E quando ele explodiu no ar, ele liberou de si uma onda de calor intensa que saiu destruindo tudo. Então, a hipótese que alguns especialistas em geologia e astronomia e astrofísica e outras áreas é que veio um meteoro incandescente, tá certo? A diferença do meteoro e meteorito é justamente a questão que, às vezes, ele pega fogo, mas se ele bate na Terra ou não bate na Terra, essa que é a questão. Então, ele veio, esse objeto do mar, do céu, essa rocha veio incandescente. Quando ela entra na nossa atmosfera, ela começa a pegar fogo, só que ela explodiu a cerca de 10 quilômetros da superfície de Tal al-Haman, e ao explodir, ela liberou uma onda de calor que foi varrendo tudo. Um calor, como eu falei, com temperatura acima de 2.200 graus Celsius. Então, essa onda de calor foi varrendo tudo e ela foi quente o bastante para provocar o derretimento de rochas como este e a devastação de tudo que estava em redor. Essa onda de calor foi muito maior do que a bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima. Parece que ela foi 10 vezes maior. Eu vou pegar o número exato que eles dão aqui. Eu quero checar esse dado, do que a bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima. E ela foi causando devastação em tudo, inclusive Jericó também foi afetada. Acredita-se que os muros da Jericó do período do Bronze Médio caíram por causa desse impacto que houve, ou dessa onda de calor que houve, que
o objeto celeste, o astroblema, como eles chamam em astronomia, ele não bateu na Terra, ele explodiu no ar. Então foi o choque da explosão com a onda quente que saiu queimando, pulverizando tudo e provocando aquela devastação. Inclusive que devastou também as muralhas de Jericó. Não confunda essas muralhas de Jericó com aquelas que Josué vai destruir na frente, tá bem? Aqui eu vou mostrar para vocês um artigo acadêmico que foi publicado sobre isso. Ele foi publicado pela Scientific Reports. Aí você vê uma comparação justamente dessa queda desse astroblema em Tunguska com Tal al-Haman. E aqui há vários que assinaram esse artigo, vários especialistas. O Dr. Stephen Collins, ele não assinou esse artigo porque ele era um arqueólogo, ele não é da área de astronomia nem de geologia, ele não poderia dizer muito a esse respeito. Mas tão logo o artigo saiu, aí começaram as críticas dos que não aceitam. Por quê? O artigo acadêmico que foi publicado, e essa Scientific Reports, ela é associada com a Nature, uma das maiores revistas científicas do mundo. Então, essa revista publica artigos peer review, quer dizer, foram revisados pelos pares e tudo mais. Só que, o que o artigo dizia? Que essa destruição de Tal al-Haman pode ter ocorrido por causa do mesmo fenômeno que aconteceu em Tunguska, que um astroblema veio do céu, explodiu no céu e deu uma onda de calor que queimou a cidade e que a cidade de Tal al-Haman poderia ser a cidade de Sodoma, mencionada no livro do Gênesis, e que isso corrobora para a historicidade do texto bíblico. Esse foi o problema. Quando falou historicidade do texto bíblico, aí os críticos subiram como leões. E eles são organizados para criticar. Levantou-se uma leva de especialistas desmentindo, inclusive, foi publicado isso aqui, olha, quando a pseudociência inspirada biblicamente e o clickbait causam justamente o looting. Looting é quando você pessoas clandestinas vão provocando escavações clandestinas na terra, tá certo? Elas vão pegando ali, vão escavando. Aí chegaram até a culpar a Nature por publicar um artigo desse, porque ela provocaria justamente que ladrões de sepultura saiam escavando clandestinamente a terra agora em busca de artefatos. Aí disseram que isso já acontecia em Babedrá e mostraram, por exemplo, esse sítio arqueológico da Jordânia, do período antigo do bronze, e todas essas pontinhas aí são mais de 3.200, mostram escavações arqueológicas de ladrões de sepultura. Isso é um problema, de fato, que acontece no mundo da arqueologia, quando pessoas vão lá e fazem escavações clandestinas para achar pedaço de vaso, cerâmica, e isso alimenta muito o mercado ilegal de antiguidades no mundo. Até terrorismo é alimentado com o dinheiro desse mercado de antiguidades, fora peças que são roubadas de sítios em curso. Por isso que as peças arqueológicas que nós temos aqui no MAB, elas são documentadas junto ao governo de Israel, as que vêm de Israel, tem todo um critério para não comprar coisa falsa, coisa roubada ou coisa que foi escavada de maneira clandestina. Agora, embora seja verdade isso, qual a relação disso com Tal al-Haman? Até hoje, Tal al-Haman está tendo um sítio arqueológico organizado com o Dr. Collins, publicando os reports, os relatórios das escavações, publicando artigo científico. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. O desespero é tão grande para desmentir a Bíblia que, quando algo aparece, eles ficam desesperados. Inclusive, o Stephen Jarrett, que é um pós-doutor do Museu Americano de História Natural, e Scott Harris, que é um cientista espacial no Fenbank Science Research de Atlanta, eles contestaram as conclusões do artigo publicado pela Nature e disseram que o pessoal confundiu a fundição de cerâmica com o calor de uma explosão de ar. Veja, esses dois aí quiseram desmentir 21 cientistas que escreveram um outro artigo. O desespero era tão grande para refutar que tentaram de tudo. E um grupo crescente de cientistas concorda com os críticos, enfatizando o fato de que a escola de Collins é uma faculdade bíblica não credenciada. Olha o argumento ad hominem, contra o homem. O Dr. Collins nem assinou o artigo. Quem assinou foram cientistas de outras áreas.
Mas para desmerecer o artigo, eles quiseram dizer, olha, quem está escavando lá é um camarada que ele defende a Bíblia. Ele não pode ser um arqueólogo sério, porque ele acredita na historicidade da Bíblia. O preconceito é tão grande que eles chegavam a dizer assim, olha, se ele é sério, ele não pode acreditar na Bíblia. Se acredita na Bíblia, é porque não é sério. Eu mesmo já fui vítima desse tipo de acusação. Se ele é arqueólogo sério, ele tem que duvidar da Bíblia. Se ele acredita na Bíblia, então ele não é arqueólogo sério. De onde? Sabe? E até um arqueólogo muito respeitado, na verdade, ele é egiptólogo, que é o Dr. James Hoffmeier, ele falou assim, olha, certamente se levanta suspeitas quando um arqueólogo faz afirmações dramáticas como o local de Sodoma bíblica e essa pessoa não é credenciada como esperávamos. Não é um professor de Harvard, nem de Yale, nem de Oxford. Mas o professor James Hoffmeier lembrou o seguinte, como bem sabemos, no entanto, há arqueólogos altamente qualificados cujas pressuposições minimalistas tiram conclusões negativas escandalosas contra a Bíblia e o seu trabalho raramente é submetido à avaliação crítica. Por exemplo, quando eu li aquele artigo lá contrário a Sodoma, que a mulher falou, é impossível, nós já sabemos que a história de Sodoma, olha o que ela fala lá, nós já sabemos que a história de Sodoma é apenas uma lenda criada por povos da região com base numa destruição que teve nas cidades em redor. Qual a base científica que ela tem para afirmar isso? É da cabeça dela. Você percebe? Mas vamos lá, vamos continuar. Será que aquele artigo que escreveram estava realmente errado? A coisa começou a ficar pior, deixa eu só ver aqui, adicionar o palco, ok. A coisa começou a ficar pior quando a senhora Elizabeth Margaret Beek, ela é da área de biologia, mas ela também é uma especialista em encontrar manipulação e fraudes em trabalhos. Aí ela pegou esse artigo que foi publicado na Nature, falando da explosão do astroblemas, e ela percebeu que algumas das 21 fotografias que eles publicam, 7 tinham algumas coisas assim suspeitas. Por exemplo, se você olhar esses quadradinhos, você pega, por exemplo, os 2 quadrados verdes que estão um próximo ao outro. Tem 4 quadrados verdes, estão vendo? É a mesma imagem. Pega os 2 quadrados amarelos, por exemplo, a mesma imagem. Pega os 2 quadrados verde claro, é a mesma imagem. Então ela percebeu que alguém, ao montar a imagem, pegou com computação gráfica e foi copiando. Ela falou, então essa fotografia foi fraudada. Veja, deixa eu explicar para você. Quando você vê, por exemplo, a NASA mostrando uma fotografia de uma galáxia, não é que eles chegaram lá com uma foto como um celular e só fotografaram ali a galáxia e mostraram a foto para você, não. São várias fotografias que foram tiradas e eles vão montando aquilo como um quebra-cabeças. E às vezes alguns pontos que eles não têm fotografia, o computador completa aquilo por inteligência artificial. Isso é muito comum. É muito comum. Então, o que aconteceu? Aqui, o pessoal, quando foi criar o artigo, a foto não estava muito boa, então um artista vai e ele pega um pedaço ali em CorelDRAW e vai completando as partes, não estão muito claras. Mas essa fotografia não implica em nada para a conclusão do artigo. Nada, 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 nada. Foi um ajuste que fez, mas ela não desmente nada do que foi dito, mesmo que essa fotografia não estivesse lá. E das 21 que eles usaram, apenas 7 tinham esse problema. Mesmo assim, os autores foram lá e fizeram essa versão do artigo corrigindo e não alteraram nada da conclusão deles. E nos últimos 3 anos, a Comet Research Group, que exatamente é aquele grupo que trabalha com a hipótese do cometa, ou do astroblema que explodiu ali, eles tiveram um estudo que favoreceu muito a ideia deles. Em julho de 2021, Martin Sweatman, que é um físico teórico da Universidade de Edimburgo, publicou um longo artigo intitulado The Younger Dryas Impact Hypothesis Review of the Impact Evidence. Ele publicou no Earth Science Review e ele concluiu que o impacto semelhante àquele que o pessoal estava achando em Tal Al-Haman é tão confirmado essencialmente que a hipótese agora deveria ser chamada de teoria
colocando-a no mesmo patamar da teoria da evolução, da relatividade e de outros fundamentos do entendimento científico. Ou seja, novos desdobramentos mostraram que a teoria do impacto ali em Tauler-Raman está muito forte. Inclusive, Philip Sylvia, e agora sim, com Stephen Collins e Malcolm Ney, fizeram uma nova publicação sobre esse achado em 2024, esse ano, com mais dados confirmando a hipótese original, tá bom? Aqui nós temos, inclusive, a publicação, como é que ela foi aceita por uma revista altamente sofisticada. Então, essas coisas aí ajudam a ideia de que Tal al-Haman poderia ser, sim, a cidade de Sodoma. Qual é o problema, Rodrigo? Por que eu não fecho a conta? O problema hoje é a data. Porque se Tal al-Haman foi destruída por volta de 1650 a.C., isso está muito depois de Abraão. A solução que Stephen Collins dá, para mim, ela não bate muito. Ele muda toda a cronologia bíblica e ele empurra Abraão para a época de 1650, aí você tem que empurrar também José mais para frente, você tem que empurrar o Êxodo, mas dá muita confusão. Eu acho que é um arranjo artificial que ele tenta fazer para encaixar a destruição de Sodoma em 1650. Para ficar com o texto bíblico e a cronologia do Gênesis, embora, como eu falei, cronologia é um assunto muito debatível, a destruição de Sodoma deveria ser por volta de 1800, 1850 a.C., por aí, nessa época, tá certo? Empurrar ali para 1650 é complicado. Embora nós saibamos que Kenneth Kitchen, ele coloca o período patriarcal ali no Middle Bronze Age, que seria aquele período ali de 1700, 1650, contemporâneo a Hammurabi, Abraão 1800 e pouco, pode ser, alguns colocam Abraão por 2000, há pessoas que colocam Abraão por volta de 2000 a.C., e José do Egito por volta de 1800, também há essa possibilidade, mas empurrar para frente é complicado. Hoje, para mim, o ponto difícil, que eu não tenho uma resposta para dar ainda, é a data da destruição de Tal al-Haman, que não bate com a cronologia bíblica. Mas a data da destruição de Numeira e Babedrá também não bate. Se Tal al-Haman está muito depois de Abraão, Numeira e Babedrá está muito antes de Abraão e com um intervalo de 250 anos entre a destruição de uma e de outra. Não foi uma destruição simultânea. Então, eu não tenho explicação para isso. Mas, por outro lado, vocês vão de convir comigo que há indícios muito fortes para mostrar que o que a Bíblia fala aconteceu. A data é que é o problema. É igual Jericó. Quando você vai, você pode até ser um minimalista que duvida da cronologia bíblica, mas você tem que admitir. O que a Bíblia falou é o que eu encontro em campo. E aqui eu quero mostrar um último slide para vocês, que nós temos outros elementos a pensar também. Você sabe que os nomes posteriores dados ao local de Tal al-Haman são uma prova de que o local, de alguma forma, foi palco de uma tragédia horrível no passado. Tal al-Haman foi chamada de Bet Jesmot e Abel Shittim. Ela foi nomeada em relação à área do acampamento de Moisés e dos israelitas, na planície de Moabe. Depois você pode ler isso em Números 33 e 49. E é interessante que Bet Jesmot, eu estou aportuguesando, não é assim que fala em hebraico, Yeshmot, que seria em hebraico, Yesmot vem do verbo shamam, que significa ser desolado, horrorizado. Então, a primeira expressão significa casa desolada. Além disso, o uso mais comum do outro nome, Abel Shittim, Abel significa alguém que está de luto. Não confunda com Abel, o nome do patriarca, que esse é escrito diferente em hebraico. E Shittim pode ser acácias. Então, o local seria acácias de luto. Ora, quando alguém dá um nome para o local, por exemplo, por que Porto Seguro é chamado de Porto Seguro? Porque ali os portugueses chegaram e encontraram um porto seguro para descerem. Então, muitas vezes, o nome de um local tem a ver com uma história que aconteceu ali, fantástica, alguma coisa assim, tá certo? Lá no Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada... Lá no Rio Grande do Sul, não, no Espírito Santo tem uma cidade chamada Mata 3. Acho que é Espírito Santo ou Minas Gerais, estou na dúvida agora, ali perto de Aimorés.
Mata 3. Mata 3 ou Mata 4? Um desses dois nomes. Depois vocês conferem no Google. Eu fico pensando o porquê desse nome. Então, às vezes, um nome de uma cidade reflete algo que aconteceu ali. Por que que a região se chamaria Acácias de Luto ou a Casa da Destruição? Não sei. Mas algo me faz pensar que uma tragédia semelhante àquela descrita na destruição de Sodoma aconteceu ali. E Jesus usa a história de Sodoma para fazer um paralelo com a sociedade do último capítulo da história, antes da sua vinda e da destruição do mundo, antes do juízo final. E então, será que esse pedaço de rocha vem de Sodoma? Uma resposta para longe de qualquer questionamento não posso dar, mas é uma hipótese razoável. Seja como for, essa rocha estava lá, quando aquela cidade foi destruída por um fogo que veio do céu. E Jesus de Nazaré, Jesus, ele não considerava a história de Sodoma e Gomorra um conto da carochinha. Ele considerava uma cidade real e uma história real. Tanto é que ele disse, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que em Cafarnaum e Corazim se fizeram, há muito eles teriam se arrependido e talvez estivessem aí até hoje. Eu sei que a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra foram destruídas para símbolo do fogo eterno. E eu termino aqui com esse versículo que está exatamente no livro de Judas, o último livro antes do Apocalipse. Judas fala exatamente o que aconteceu. Eu vou ler para vocês aqui. Judas, ele só tem um capítulo, como eu falei, capítulo 1. Deixe-me ver aqui o verso que eu quero agora. Deixe-me ver. Só porque eu não marquei esse verso agora, ele vai fugir aqui. Deixe-me ver aqui. Vamos achar aqui, que é só um capítulo, não tem como eu me perder. Embora você, estou lendo o verso 5, embora vocês já estejam cientes de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, depois de tirá-los da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E igualmente, Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Verso 7. Judas, verso 7. E então, aqueles que não aprendem com os erros da história podem, certamente, repeti-los no presente. Então, vamos tomar cuidado com isso. Vamos aprender para não errar. E se você gostou desse conteúdo, eu quero contar uma coisa para você. Eu quero ajudar você a ler melhor a Bíblia em 2025. Eu vou disponibilizar gratuitamente para você um planner de leitura da Bíblia. É só você clicar no link que está abaixo desse vídeo aqui e você vai preencher um cadastro, tá certo? Você vai preencher esse cadastro, vai anotar tudo ali e você vai, então, poder baixar esse planner e você vai ler a Bíblia toda em um ano, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, gratuitamente. E eu vou ajudar você. É um planner de ordem cronológica da Bíblia, fácil de entender. Se você já é aluno da Bíblia Comentada, então fique tranquilo, porque é só você ir na plataforma e você pode baixar o seu planner. Para você que não é aluno, eu estou dando a chance de ter o planner gratuitamente apenas por alguns dias. Então, não ficar, semana que vem eu vou baixar. Não, vá agora, já preenche o cadastro agora e você vai poder baixar esse planner gratuitamente e você vai ler a Bíblia toda em um ano e vai aprender mais coisas. E se você fala, Rodrigo, mas só lendo a Bíblia eu não vou entender. Então, eu vou fazer um convite, seja meu aluno da Bíblia Comentada. Isso que eu expliquei para você aqui, a gente vai explicando com muitos detalhes em partes e mais partes da Bíblia. Inclusive, essa aula não está lá, porque isso aqui é um assunto mais inédito, tá certo? A gente vai estudando a Bíblia juntos, desde o Gênesis até o Apocalipse. E há muita coisa na plataforma Bíblia Comentada esperando por você. E um último detalhe, no dia 6 de janeiro, fique atento aí às redes sociais, eu terei uma live onde eu vou ensinar a você
um método eficaz, que é o que eu sigo para estudar a Bíblia, como você vai ler e compreender melhor a Bíblia em 2025. Então, fique atento, já estou dando aqui o spoiler, dia 6 de janeiro, eu terei uma live explicando, às 19 horas, como ler e compreender a Bíblia em 2025. Qual é o método que eu uso para estudar a Bíblia e para ensinar você. Então, anote aí, 6 de janeiro, nosso encontro live, e você pode baixar o planner apenas clicando no link e aí preenchendo todo o cadastro, tá certo? Um grande abraço, um beijo no coração e feliz ano novo para você.